Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Eu sei que já devem saber os nossos nomes, mas não custa nada recordar. Eu sou a professora Marta Teixeira e a minha colega Márcia Silva. Márcia, o que é que vamos fazer hoje? Então, vamos começar a nossa aula pegando no final da aula anterior. No final da aula anterior, nós deixamos-vos um desafio. Não sei se estão recordados daquilo que vos pedimos. Tinha sido pedido para vocês fazerem uma lista com 5 ações ou medidas que vocês e a vossa família já implementam ou que podem implementar em casa e que contribuem para a preservação da qualidade do ar. Ora, nós trouxemos aqui a correção do desafio, aqui uma proposta, digamos assim, com um exemplo. Chama a atenção que isto é sempre um exemplo, porque pode haver muitas outras medidas, muitas outras coisas que vocês façam em casa, mas nós então trazemos aqui estas 5 sugestões. Então, por exemplo, faço a separação de resíduos com destino à reciclagem, apago as luzes sempre que não são necessárias, ando a pé em distâncias curtas, utilizamos as máquinas de lavar roupa e louça só com a carga máxima, ou seja, quando estão mesmo cheias, e desligo sempre os aparelhos em vez de os deixar em stand-by, como, por exemplo, computadores, televisões, etc. Conseguiste fazer a lista? Foi simples? Pronto, espero bem que sim. Então, vamos avançar para a nossa aula de hoje, e hoje o tema da nossa aula é o sistema digestivo humano. Ou seja, vamos então estudar qual é a constituição do sistema digestivo, as etapas todas que fazem parte deste sistema, a digestão, a absorção e a assimilação, e depois, mais no final da aula, que doenças afetam principalmente o sistema digestivo e que medidas é que devemos tomar para ter uma boa saúde do sistema digestivo. Então, para começarmos, eu queria deixar-vos aqui uma questão, que é: porquê é que nós comemos? E vocês estão a pensar, olha, como porque tenho fome. Pois, normalmente comemos porque temos fome. Mas porquê é que nós temos fome? Porque o nosso corpo precisa de alimentos. E então é assim que o nosso corpo nos avisa que precisa de alimentos. É causando-nos aquela sensação de fome. Então o nosso corpo precisa de alimentos para quê? Recordas da aula passada? Para obter energia, certo? E o que é que o nosso corpo faz com esses alimentos? Que transformações é que ocorrem no nosso corpo a esses alimentos? É estas questões todas que nós vamos tentar responder aqui na aula de hoje. Vamos começar então por ver um vídeo que nos faz assim uma síntese, um apanhado geral então da aula que vamos ter hoje, está bem? Fica atento. Quando acordamos, sentimos muitas vezes um formigueiro na barriga, pois estamos há várias horas sem comer e o nosso organismo precisa de se abastecer de alimentos. Todos os dias necessitamos de energia e de materiais para as nossas atividades, até mesmo para dormir. E o que é que nos fornece essa energia e os materiais? São os alimentos. Como a nossa alimentação é variada, os alimentos fornecem-nos várias substâncias diferentes. Cada uma realiza uma função diferente no nosso organismo. E é isso que nos permite correr, saltar, brincar, crescer e defendermos-nos contra as doenças. E como é que o nosso corpo consegue obter energia a partir dos alimentos? Os alimentos fazem um grande percurso e sofrem várias transformações antes de chegarem às células, onde vão ser utilizados. Alguns deles começam a ser transformados mal entram na boca e vão ficando cada vez mais simples até que entram em circulação para chegarem às diferentes células. Tudo o que não é necessário ao organismo ou está em excesso é eliminado. Sabes como te deves alimentar para poderes crescer e ter uma vida saudável? Podes comer um pouco de tudo, mas em quantidades adequadas. E nada de exagerar nas guloseimas, por exemplo, pois isso vai fazer-te mal. Ora bem, então como acabaram de ver, os alimentos são necessários para as nossas células. De que forma? Os alimentos vão então atravessar todo o tubo digestivo e sofrer uma série de transformações. E essas transformações vão então resultar nos nutrientes e são esses nutrientes, essas substâncias que as células necessitam para nos fornecer a energia necessária. Vamos então começar por perceber aqui como é que o nosso sistema digestivo é constituído. O nosso sistema é constituído por um conjunto de órgãos. E desses órgãos fazem parte então a boca, a faringe, o esófago, o estômago,
o intestino delgado e o intestino grosso. Na parte final do intestino grosso temos o reto e o ânus. Estes órgãos estão ligados entre si e é por estes órgãos, então, que o alimento vai atravessar, vai fazer o seu percurso, obviamente, e vai sofrer, então, um conjunto de transformações. Mas, para auxiliar estes órgãos, existem outros, que são as glândulas anexas, que produzem substâncias. Essas substâncias são, então, transferidas, ou lançadas nos órgãos do tubo digestivo e que vão ajudar na digestão. São as glândulas salivares, como se devem lembrar, o fígado e o pâncreas. Ora bem, então, vamos passar. Eu não vou estar agora a explicar com mais pormenor todos os órgãos do sistema digestivo, porque isso vai ser explicado no decorrer desta aula. Vou fazer então um pequeno exercício convosco, porque é sempre muito importante vocês saberem identificar os órgãos do sistema digestivo. Este tipo de exercícios é muito comum acontecer e vocês fazerem. Como podem ver, tem uma imagem onde estão identificados os vários órgãos que compõem o sistema digestivo e aquilo que vamos fazer vai ser identificá-los. Portanto, no número 1, o que é que temos ali assinalado? Vou escolher aqui a boca. Depois, com o número 2, temos então aquele tubo que faz a ligação ao estômago, portanto é o esófago. Com o número 3, temos ali uma glândula anexa, o fígado, também de certeza que vocês se recordam do primeiro ciclo que estudaram este conjunto do sistema digestivo e os órgãos. No número 4 temos o estômago. No número 5 temos então o intestino grosso, que é fácil distinguir ali do intestino delgado. E com o número 6 vamos ter o intestino delgado. Já tinha dito também. Bom, foi fácil. Foi simples este exercício, mas de qualquer forma é sempre bom vocês saberem quais são os órgãos e saber principalmente identificá-los. Agora que já vimos como é que o sistema digestivo é constituído, vamos então ver o que é que os alimentos, ou como é que os alimentos vão sofrer essas transformações. Que transformações vão então sofrer os alimentos através dos órgãos do tubo digestivo? Vamos então ver o vídeo que se segue, que vai mostrar um bocadinho sobre isso. Fiquem atentos ao vídeo. Vamos iniciar a incrível viagem dos alimentos através do tubo digestivo. Preparado? Vamos a isso. Estamos na boca. Os dentes cortam e trituram os alimentos e a língua mistura tudo com a saliva. Começa a formar-se o bolo alimentar que vai ser deglutido. Aí vamos nós em direção ao esófago. Estamos a ser empurrados. Vamos entrar no estômago. Assim que a válvula se abrir, entramos para o estômago, um órgão em forma de saco. Aí, o bolo alimentar é misturado com o suco gástrico, que contém ácido e que vai atuar nas proteínas. O bolo alimentar é atirado para cima e para baixo, contra as paredes do estômago. Por fim, a válvula abre-se e o conteúdo passa para o intestino delgado. Agora atua a bilis, o suco pancreático e o suco intestinal. A mistura, designada por quimo, é transformada em nutrientes mais simples, prontos a serem absorvidos, como a glicose, que resulta da digestão dos glícidos, os aminoácidos, que resultam das proteínas, e os ácidos gordos, que provêm da digestão dos lípidos. O intestino delgado é um órgão mesmo longo, tem cerca de 6 metros, mas as suas paredes não são lisas. Tem saliências que parecem dedos de luva. São as vilosidades. Vamos espreitar para dentro de uma. A maioria dos nutrientes absorvidos vai para a corrente sanguínea, mas as gorduras seguem para o vaso quilífero e formam o quilo. Estamos agora a passar para o intestino grosso. Aqui, a água e os minerais vão sendo absorvidos. Repara que aqui há muitas bactérias, mas fazem parte da microbiota intestinal. Produzem algumas vitaminas e ajudam a formar as fezes com as substâncias que não foram absorvidas. Chegamos ao final do tubo digestivo.
A nossa aventura termina agora com a expulsão pelo corpo. Bem, então o vídeo que acabaram de assistir conseguiram perceber o processo de digestão. E conseguiram perceber também que a digestão é um processo que envolve... aliás, ao contrário do que se possa pensar, a digestão não acontece única e exclusivamente no estômago. Conseguiram perceber que a digestão é um processo que ocorre... Peço desculpa aqui por esta situação, que houve que a situação do vídeo parou, mas já estava mesmo no final, que era a formação das fezes. E como eu estava a dizer, a digestão não ocorre apenas... A ideia que muitas vezes vocês têm é que a digestão só ocorre no estômago. E não é bem assim. Verificaram então que a digestão inicia-se logo na boca. Então a digestão não é nada mais, nada menos do que um conjunto de transformações mecânicas e químicas que os alimentos sofrem ao longo do tubo digestivo, de todos os órgãos do tubo digestivo. Que transformações mecânicas e transformações químicas? Eu trouxe aqui um exemplo do papel. E este exemplo do papel é muito simples. É como se nós... claro que isto aqui é uma comparação, uma analogia que estamos a fazer com aquilo que ocorre no nosso corpo. Se eu rasgar uma folha de papel, essa ação de rasgar é uma ação mecânica. E isso acontece ao longo do tubo digestivo. Não só na boca, mas já vamos ver mais à frente, que acontece também com outros órgãos. Não o rasgar, obviamente, mas outro tipo de ações. E depois temos a transformação química. Tenho aqui o exemplo de desfazer o papel com água. Portanto, a água aqui vai ser o elemento químico, que vai ajudar então na transformação. Simboliza os sucos digestivos que são produzidos pelas várias glândulas, que já falei há pouco, das glândulas anexas. Tenho aqui o exemplo também do pão. Para simbolizar, eu como pão, a minha boca vai mastigar o pão e depois também existe na boca o outro suco que mais à frente iremos falar, não vou estar agora aqui a descortinar, que vai tanto ter a ação química. Portanto, a digestão inicia-se então na boca. Como é que é constituída como é constituída a boca? Como é que estão constituídos os dentes? Os dentes então fazem parte da boca e têm uma ação fundamental. Há pouco já referi a tal transformação então mecânica. A nossa dentição é constituída por 32 dentes. Eles começam a romper por volta dos 5 anos de idade. Eu digo por volta dos 5 porque não é mesmo aos 5. Pode ser antes como pode ser depois. Verificamos então aqui na imagem que têm 4 tipos de dentes, que eles vão variar em número, forma e função. Só para título de exemplo, os incisivos são 8. Porquê? Porque estão distribuídos 4 no maxilar superior e 4 no maxilar inferior. E vão ter funções: cortar, os incisivos cortar, os caninos rasgar, pré-molares triturar e os molares esmagar. Posto isto, verificamos também que é muito importante manter a higiene oral, porque para evitar a formação de cáries, estas formam-se por ação de ácidos por causa dos alimentos que nós ingerimos, por isso devemos evitar alimentos ricos em glícidos, apesar de estar ali aquela imagem com muitos doces, gomas, bolachas. Portanto, devemos evitar esse consumo. Devemos ir ao dentista de 6 em 6 meses, devemos usar uma pasta dentífrica com flúor e o fio dental para retirar os resíduos dos alimentos que se colocam entre os dentes e escovar os dentes após todas as refeições e ao deitar. Posto isto, o que é que vamos fazer? Vamos então verificar ou começar a compreender a digestão ao longo dos órgãos do tubo digestivo. Começando então pela boca. Vou deixar-vos então aqui este vídeo para vocês perceberem e ouvirem com muita atenção. A boca é o local de entrada dos alimentos no sistema digestivo e é aí que a digestão começa. Os alimentos ingeridos sofrem transformações físicas e químicas. Durante a mastigação, os alimentos são divididos em pequenos pedaços com o auxílio dos dentes para que possam ser engolidos. Os alimentos são também envolvidos pela saliva com o auxílio da língua. A saliva ajuda a decompor quimicamente alguns glícidos, como o amido presente no pão, nos seus componentes mais simples, os açúcares. É na boca que os alimentos são triturados e começam a ser transformados em substâncias mais simples, formando-se o bolo alimentar. Então, após termos visto este vídeo, já puderam perceber um pouco mais aquilo que ocorre, aquilo que acontece na boca. É na boca, então, vou outra vez ressalvar que é na boca, tal como a professora Marta disse, que se inicia a digestão. E então vamos agora aqui tentar perceber, organizar um pouco as ideias para perceber que transformações é que afinal ocorrem na boca. Então começamos com a primeira etapa, que é a ingestão. O que é isto da ingestão? É colocar os alimentos na boca, está bem? Depois de ingerirmos o alimento, vêm então a seguir, começam 2 outros processos,
que são a insalivação e a mastigação. Ora, a mastigação é a ação dos dentes sobre os alimentos, em que os alimentos são rasgados, cortados, triturados e amassados e esmagados. A insalivação é a mistura destes alimentos, é quando se misturam os alimentos com a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, e com a ajuda da língua, os alimentos vão então ser misturados com a saliva e vão ser mastigados. Temos aqui dois tipos de transformação. A insalivação, devido à ação da saliva, temos uma transformação química, a mastigação temos uma ação mecânica. No final disto, da insalivação e da mastigação, forma-se então o bolo alimentar. Aquilo que era alimento transforma-se em bolo alimentar. Vemos ali na imagem do lado direito o bolo alimentar ali ainda no interior da boca e depois vem a deglutição. O que é esta deglutição? É quando engolimos o bolo alimentar. Portanto, a deglutição é o processo, é a passagem da boca para o esófago através da faringe. Uma vez que o bolo alimentar é deglutido e uma vez que chega ao esófago, ele vai sendo empurrado, digamos assim, pelo esófago através dos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são contrações e distensões da parede do esófago, que é constituída por músculo, mas além de existir no esófago, os movimentos peristálticos também existem noutros órgãos do sistema digestivo, nomeadamente no estômago e no intestino delgado. Vamos então aqui só fazer um parênteses, recordem-se, estamos na boca, o bolo alimentar então é deglutido, da boca passa pela faringe para o esófago e vai sendo no esófago empurrado até ao estômago. Fazer então aqui um parênteses para vos explicar só, ver aqui umas animações dos movimentos peristálticos. Reparem então, os movimentos peristálticos ocorrem no esófago e vemos aqui a animação do bolo alimentar a ser empurrado através do esófago por contrações e distensões. Depois continuamos a ter movimentos peristálticos no estômago. As paredes do estômago são elásticas e musculosas e contraem-se e distendem e depois acabam por empurrar o seu conteúdo para o próximo órgão, que é o intestino delgado, e do próprio intestino também temos movimentos peristálticos em que o seu conteúdo, os produtos da digestão, vão sendo empurrados ao longo do intestino. Agora que terminamos a digestão na boca, o bolo alimentar passou então pelo esófago até ao estômago e no estômago continuamos então esta viagem dos alimentos e estas transformações. Vamos agora então passar para a etapa seguinte e ver que transformações é que ocorrem a nível do estômago. Fica então atento ao vídeo que vou mostrar. Depois da entrada dos alimentos no tubo digestivo pela boca e ter ocorrido a primeira fase de transformação em bolo alimentar, continuam a acontecer diversas alterações. Com auxílio da língua, os alimentos são empurrados para a faringe, onde ocorre a deglutição, a descida do bolo alimentar da faringe para o esófago. No esófago, através de contrações e distensões das suas paredes, movimentos peristálticos, o bolo alimentar é conduzido até ao estômago. Aí, movimentos peristálticos mantêm os alimentos em movimento, o que auxilia a ação do suco gástrico. Este transforma os alimentos em substâncias cada vez mais simples, formando-se o quimo. O quimo passa em jatos para a primeira parte do intestino delgado, o duodeno. Nas paredes do duodeno existem glândulas que produzem o suco intestinal. Juntamente com a bilis, com o suco pancreático e com a ajuda dos movimentos peristálticos, o suco intestinal transforma os nutrientes existentes no quimo em substâncias mais simples, ficando estas prontas para serem absorvidas. Através de transformações físicas e químicas que ocorrem ao longo do tubo digestivo, os alimentos são conduzidos e misturados com os sucos digestivos que os transformam em substâncias mais simples para posteriormente serem absorvidas. Bom, após termos então visto este vídeo, conseguimos já perceber que existem várias transformações, tanto no estômago como no intestino delgado. Vamos então organizar agora um pouco as ideias nestes slides que aqui tenho, para compreendermos o que é que acontece então em cada um destes órgãos. Então, do esófago, o bolo alimentar chega ali, àquele saco, é o estômago. O estômago é então um saco que tem paredes elásticas e musculosas e depois o estômago faz ligação com outro órgão que é o intestino delgado. Aparece ali a designação duodeno porque é o nome da primeira porção, da primeira parte do intestino delgado. Então, no estômago, o que é que acontece? Acontecem
Também movimentos peristálticos, já tinha falado anteriormente, devido às contrações dos músculos da parede do estômago, e há aqui a ação do suco gástrico. O suco gástrico é um suco digestivo que é produzido pelas glândulas das paredes do estômago, e a ação deste suco gástrico que vai ser junto com os alimentos devido à ação dos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos é que vão juntar, digamos assim, o suco gástrico com o bolo alimentar. Depois desta digestão, destes processos, destes dois fenómenos, vou chamar a atenção que os movimentos peristálticos são transformações físicas e o suco gástrico são transformações químicas, dá-se a formação do quimo. O quimo é depois lançado em pequenos jatos, vai sendo lançado em pequenos jatos para o duodeno, primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado é um tubo, então, com 6 metros de comprimento. Tem aqui uma imagem dos vários órgãos que estão ali junto ao intestino delgado. Repara que parece duodeno, é o nome da primeira porção do intestino delgado, e o duodeno faz a ligação, então, com o estômago. Aparecem lá outros 4 órgãos, neste caso, glândulas anexas. Temos o fígado, temos o pâncreas, a vesícula biliar não é uma glândula anexa, mas é ali uma ajudante, digamos assim, do fígado. Porquê é que estão ali estes todos? Estes órgãos são muito importantes para a digestão que vai acontecer no intestino delgado. O que é que cada um deles faz, então? O fígado produz a bilis. A bilis é um líquido que podemos dizer que se assemelha quase como se fosse um detergente da louça, que quando se colocado nas gorduras, divide as gorduras em gotículas muito pequeninas. Depois a vesícula biliar armazena esta bilis para depois a lançar no duodeno. O pâncreas produz o suco pancreático e o duodeno, que é a primeira parte do intestino, produz o suco intestinal. Então, a ação de todos estes, do suco pancreático, do suco intestinal e da bilis, que são libertados no intestino delgado, no duodeno, vão então fazer transformações químicas no quimo. Além desta ação destes sucos digestivos, desta transformação química, continua a haver movimentos peristálticos que vão ajudar também a misturar, digamos assim, estes sucos com o quimo e que vão depois empurrar este produto da digestão aqui no intestino delgado ao longo de todo o intestino delgado. Terminado a digestão, porque a digestão termina aqui no intestino delgado, passamos então para o processo seguinte. Os alimentos, os produtos da digestão, já não são alimentos, continuam então a sua viagem ao longo do tubo digestivo, neste caso do intestino delgado, e passamos então para os processos seguintes, que são a absorção e a assimilação. Vou deixar-vos com um vídeo que vai resumidamente explicar-vos isto. Fiquem então atentos. Os alimentos são transformados para depois serem absorvidos. Não quis continuar? Hoje o vídeo não quer arrancar. Olhem, aconteceu aqui, temos aqui um problemazinho informático, mas aqui a professora Marta já está aqui a tentar resolver. Vamos pôr o vídeo desde o início. Não, é o anterior, Marta. O anterior. Ok. Esse. Obrigada. E vamos pôr play outra vez. Colocas play? Sim, faz sim, favor. Já fica então atento. Esperemos desta vez vá até o fim. Os alimentos são transformados para depois serem absorvidos e assimilados na sua forma mais simples, os nutrientes. A absorção acontece principalmente no intestino delgado. As suas paredes apresentam um grande número de pregas que facilitam a absorção, já que aumentam a superfície de contacto com os alimentos. Cada uma destas pregas apresenta prolongamentos em forma de dedos de luva, as vilosidades intestinais. Durante a absorção, os nutrientes atravessam as paredes das vilosidades e passam para a corrente sanguínea. Quando os nutrientes chegam às células, são assimilados, ou seja, passam para o interior destas para poderem ser utilizados. Assim, a absorção consiste na passagem dos nutrientes do tubo digestivo para a corrente sanguínea, para serem distribuídos para todas as células. Nestas, os nutrientes são assimilados, ou seja, passam para o interior das células para poderem ser utilizados. Bom, então como vimos, ou como viram através do vídeo, o intestino delgado não é totalmente liso. Portanto, ele vai ter o quê? Vai ser revestido por aquelas estruturas que podem ver, que são as válvulas coniventes. E as válvulas coniventes têm então também as vilosidades intestinais. Tanto umas como outras, o que é que vão fazer? Vão aumentar a capacidade de absorção. E o que é a absorção? Então é o outro conceito que já falámos, é
é o conceito que há pouco a professora Márcia falou, ok? Os alimentos foram todos transformados, o que é que vai acontecer ao resultado, então, dessa transformação? Os nutrientes têm que seguir a sua viagem, digamos assim, e vão passar para o sangue. Este processo designa-se por absorção, passagem dos nutrientes, nas suas formas mais simples, para o sangue e para a linfa. E o que é então a assimilação? A assimilação vai ser o transporte, então, desses nutrientes pelo sangue, até às células. Então, a assimilação é a passagem dos nutrientes do sangue para as células poderem desempenhar, então, as suas funções, a sua atividade celular. Fica aqui, agora para fazermos aqui também um ponto de situação. O que é que acontece então aos produtos que não são absorvidos? O que é que lhes vai acontecer? Fiquem atentos então ao vídeo que se segue. As substâncias que não foram absorvidas no intestino delgado passam para o intestino grosso, onde ocorre a absorção de uma grande parte da água. No intestino grosso encontram-se inúmeras bactérias, algumas destas responsáveis pela formação de vitaminas, como a vitamina K. Outras são responsáveis pela degradação final das substâncias, dando origem às fezes. Estas, através de movimentos peristálticos, Pelos vistos, hoje a tecnologia está contra nós. Então, o vídeo, no entanto, o que é que o vídeo estava a explicar? Explicava então que parte desses nutrientes que não são absorvidos e os restos dos alimentos que resultam no processo de digestão têm que seguir então a sua viagem. E vão seguir a viagem para onde? A seguir ao intestino delgado vem então o intestino grosso. E o que é que vai acontecer? Já temos então também aqui a imagem para vocês perceberem. No intestino delgado há a absorção de substâncias que resultam da digestão. Temos os glípidos, os glícidos, os prótidos. E também há nutrientes que não são digeridos ao longo do tubo digestivo, passam logo para o sangue. Depois, o que é que resulta no final das substâncias que não são absorvidas? Dá-se a formação das fezes, como viram também num dos vídeos anteriores. Passemos então à frente e iremos não ver este vídeo que aqui estava, mas perceber como é que algumas doenças podem afetar a saúde do sistema digestivo. Então, muito bem, como a Marta disse, vamos então ver que doenças podem afetar o sistema digestivo. Existem várias ações que nós podemos fazer que são prejudiciais ao nosso sistema digestivo, nomeadamente uma alimentação desequilibrada, ter uma vida muito sedentária, não ter cuidados de higiene oral ou consumir bebidas alcoólicas em excesso podem provocar algumas doenças deste sistema. Trouxemos aqui aquelas mais comuns. O caso da cárie dentária, como o nome indica, acontece nos dentes. A cirrose e a hepatite são doenças do fígado. Temos a úlcera gástrica no estômago, a obstipação no intestino e depois temos vários tipos de cancro que podem afetar órgãos como a boca, o esófago, o estômago, o fígado ou o intestino. Então, o que é que devemos fazer para ter uma boa saúde do sistema digestivo, para mantermos a funcionar bem? Temos aqui, então, 6 exemplos de medidas. São elas: comer devagar e mastigar bem os alimentos, fazer uma alimentação saudável, vamos falar sobre isto na próxima aula, praticar exercício físico regular, ir ao médico regularmente, fazer uma boa higiene oral e beber água em abundância. São então estas as principais medidas. A nossa aula está mesmo quase a terminar e vou passar aqui este joguinho que tínhamos à frente e vamos passar aqui para o nosso recorde. A professora Marta vai fazer aqui convosco a síntese. Podes ficar aqui comigo. Vamos ficar aqui as duas. Sim, ficamos as então, duas. resumidamente, os alimentos sofrem transformações físicas e químicas e os alimentos então transformam-se nos nutrientes. Os nutrientes, por sua vez, ainda antes disso, já estamos aqui a precipitar, a digestão então é um processo que se inicia na boca, onde atuam alguns órgãos, nomeadamente os dentes, a língua, e temos ali a saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. E na boca, então, forma-se o bolo alimentar. Da boca, qual é o órgão que se segue, que está ligado à boca? É a faringe, depois temos o esófago, o estômago e o intestino delgado. E aqui temos transformações, então, mecânicas, os movimentos peristálticos. No estômago vai atuar o suco gástrico, onde se forma o quimo, e no intestino delgado vai atuar então o suco intestinal, a bilis e o suco pancreático. São então sucos que são produzidos pelas glândulas anexas. Isto aqui de uma forma resumida, falámos, apesar de haver aqui estes pequenos lapsos aqui nos vídeos, porque pedimos desculpa por isso, achamos que ficaram a compreender aqui o funcionamento do sistema digestivo. Como a nossa aula está quase a terminar... Não sei se tiveram tempo de conseguir apontar aqui o nosso esquema, se calhar não deu muito tempo, mas a nossa aula está mesmo a terminar. Esperamos que tenham gostado e cá nos vemos na próxima aula.
Adeus, até à próxima aula.